Olá, eu sou Hilton Santos e sejam todos muito bem-vindos aqui no canal, que tem por objetivo contar histórias bíblicas em uma linguagem acessível a todos. E no quadro de hoje nós vamos de perfil hoje, sim. Perfil é um quadro que, através das informações contidas na Bíblia, a gente tenta traçar um perfil da personagem, bem como contar parte da sua história. E a personagem de hoje é nada mais, nada menos do que João, o chamado Batista, João Batista. Bom, ele foi o último precursor de Jesus, o último profeta que anunciou Jesus. E, como consequentemente também ele era contemporâneo do próprio Cristo. E não só contemporâneo, né, como parente e provavelmente da mesma idade do que o Salvador, né. Ele era, para ser mais exato, ele era mais ou menos 6 meses mais velho do que Jesus, né. Os seus pais, Zacarias e Isabel, ambos eram levitas, eles eram descendentes lá de Arão, né? Zacarias, inclusive, era sacerdote e, em certa ocasião, eles eram um casal de justos, segundo a Bíblia, eram justos, irrepreensíveis, né? Já eram idosos, porém não tinham filhos, o que poderia ser um castigo, né? Segundo a crença da época, né? Considerava o casal que não tinha filhos como se fosse um castigo. E o que era até bem contraditório. Eles eram justos, irrepreensíveis. E por que eles estavam sendo castigados daquele jeito? Mas na verdade a recompensa deles estava realmente, literalmente guardada. Zacarias então como era sacerdote, ele por sorte chegou a sua vez de ministrar dentro do templo. Isso era escolhido por exemplo na sorte. Estando lá dentro, ele recebeu a visita do anjo Gabriel, né? Que se anunciou como anjo, como Gabriel, e disse que ele e sua esposa, né, apesar de idosos e tal, teriam um filho que se chamaria João. Como Zacarias, né, a exemplo de Sara e Abraão, duvidou também, né? O anjo falou que ele ficaria mudo até que a criança nascesse, até que o ato se concretizasse, até que a profecia se cumprisse. E assim foi feito. Zacarias então saiu de lá maravilhado, porém mudo. E as pessoas que lá fora, né, já estavam preocupadas pelo tempo que ele demorou lá dentro, perceberam então que ele estava mudo e concluíram que ele tinha tido uma visão, então, né? Por isso que ele estava mudo e deixaram quieto. Bom, Isabel, sua esposa, ela ocultou a sua gravidez, de fato ela concebeu, né, ficou grávida, e ela ocultou, escondeu isso por 5 meses. Mas no sexto mês de gravidez de Isabel, a sua prima, né, a Bíblia diz que elas eram parentes, mas a tradição diz que elas eram realmente primas, e faz muito sentido. Então a sua prima Maria também, né, recebeu a visita do mesmo anjo Gabriel anunciando que ela seria a mãe do Salvador do mundo, né, Jesus. E ela também soube pelo mesmo anjo que a sua prima Isabel estava grávida. Então ela se apressou lá, arrumou suas coisas e foi visitar a sua prima. E provavelmente ficou lá até o nascimento do menino, praticamente, ou se não, até o nascimento, bem perto, dando aquela assistência à sua prima, né, bem perto do nascimento de João Batista. Assim que Maria chega na casa de Isabel e ela o saúda, né, a criança estremece no ventre, né? E então a Isabel, tomada lá pelo Espírito Santo, ela cunha uma das mais famosas frases da Bíblia, né? Que é bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, né? Essa frase aí a gente se encontra até hoje na Ave Maria, né? Que é uma oração, né, em tributo a Maria. Enfim, então até hoje na Ave Maria se encontra essa frase cunhada por Isabel, né, tomada aí no caso, na primeira ocasião, pelo Espírito Santo. Bom, e naqueles dias, né, como em outras épocas, né, Israel, né, todo o povo de Israel, eles esperavam um Salvador, um libertador. Ao longo da história de Israel foi assim, né? Desde o tempo dos juízes, né? Sempre que Israel caía em cativeiro ou era dominado por algum povo hostil, Deus suscitava então um salvador, um libertador. E naquele tempo eles esperavam que Deus também suscitasse um libertador. Eles estavam sob o jugo romano. Então o povo esperava que Deus suscitasse, então eles já aguardavam não só um Messias, como um Salvador, um libertador literal mesmo, né? Não só um libertador dos pecados, mas um libertador literal que o livrasse do jugo romano. E esse era o quadro da época, esse era o clima, né, da época que nasceu João Batista e consequentemente Jesus Cristo. Pois bem,
Então Zacarias, depois disso aí, né, o menino nasce, né? E engraçado que apesar de primos, né, né, parentes chegados, João Batista e Jesus, acho que eles não tiveram contato nem na infância nem na adolescência. Só parece que eles só se reencontraram na idade adulta. Então o bebê nasce, né, e Isabel logo o chama de João, né? E eles, o povo até estranha, mas não tem ninguém com esse nome na família, nem um João e tal. Por que não bota Zacarias, que é o nome do pai e tal? E aí vão consultar Zacarias e ele, como ele estava mudo ainda, ele pede uma tabuinha lá e escreve lá, o nome dele será João. Beleza. E a partir daí ele começa a falar, né, pelos cotovelos, e aí ele profetiza e tal, faz uma oração de agradecimento, etc. Cria como se fosse um salmo, né? E então João, ele foi nazireu, talvez um dos últimos nazireus, ou se não, aliás, acredito que seja o último nazireu na Bíblia que se tem notícia, né? Ó, nazireu que segue aqueles votos, né, do nazirato, né? Não cortar o cabelo, não tocar em cadáver, não comer comida imunda, não beber bebida forte, etc, etc. Então João também talvez seja o último nazireu da Bíblia que se tenha notícia, né? Então ele foi nazireu e foi criado no deserto. Diferente dos outros filhos de sacerdotes, que logo iam para a escola dos sacerdotes, João foi criado desde a sua infância nos desertos. E acredita-se que ele teve algum contato com a seita dos essênios, né? Haviam lá na Judéia várias seitas, né? Entre os judeus, várias seitas, né? A maioria delas separatistas, né? Os fariseus, os saduceus, os essênios, né? Os zelotes, enfim. E a seita dos essênios viviam nos desertos, né? E João tinha os hábitos meio parecido com, embora não adotou totalmente a doutrina, o jeito de ser radical dos essênios, né? João viveu de uma forma parecida. Ele viveu nos desertos, né? Se vestia de pele de camelo, comia, né, mel silvestre, alimentava de mel silvestres e gafanhotos, né? Enfim, acredita-se que também que gafanhoto, existia gafanhoto comestível no deserto, mas muitos acreditam que, alguns estudiosos, acreditam que esse gafanhoto fosse uma planta comestível que havia no deserto, que era chamada também de gafanhotos, né? Enfim, de qualquer forma, João se alimentava de gafanhotos, que acredita-se ser justamente essa planta, gafanhotos e mel silvestre. E ele se aproximava muito da doutrina dos assênios, né? Que inclusive os assênios cogita-se também que eles foram os responsáveis pelos manuscritos do Mar Morto. Aqueles pergaminhos que foram encontrados naquela região, ali perto do Mar Morto, acredita-se que foram compilações dos essênios, né, que copiaram lá Isaías e outros livros da Bíblia que foi achado aí no século, se eu não me engano, retrasado. Pois bem, então João mantinha esses costumes, né? O ministério de João Batista começou mais ou menos um ano antes do ministério de Jesus, né? Por isso que ele foi o precursor. Ele anunciava, né, Jesus, ele pregava o arrependimento, né, e batizava no Rio Jordão. Então, a partir daí, como haviam vários Joãos, né, naquela época, João era um nome muito comum, então ele foi apelidado de João o Batista, né, aquele que batizava, né? Então ele continuava pregando, ele batizava, ele pregava e aconselhava, inclusive, pessoas abastadas, né, para que vendesse as coisas, dividisse seus bens, né? Ele recebia todo tipo de pessoas, né? João, nos seus pregações, nos seus cultos, nas suas palestras, ele aconselhava todo tipo de pessoas inclusive que não eram muito bem vistas, não eram bem quistas lá na sociedade lá judaica, né? Por exemplo, as pessoas que eram muito ricas, ele aconselhava a dividir com os pobres, né? Inclusive alguns até publicanos, né, que eram pessoas mal vistas, coletores de impostos, né? Eles perguntavam: como eu sendo coletor de impostos, eu posso ser salvo? Ele dizia: olha, basta você cobrar o que tem que se cobrar. Tipo assim, dá a César o que é de César, né? Os soldados romanos também iam a ele e se batizavam, mas a gente perguntava: como, sendo eu soldado romano, posso ser salvo? Ele dizia: não, basta você concentrar-se com o seu saldo, né, com o seu salário apenas, ser honesto e fazer o que tem que fazer, não maltratar as pessoas, não roubar, se contentar apenas com aquilo que você recebe e cumprir as suas obrigações, né, do diante do governo a quem você serve. Ponto final. Então ele batizava até pessoas que eram mal vistas, né, pela sociedade, mas ele negava, inclusive, ser ele o Messias, embora muitos achavam que João Batista que seria o Messias.
porque ele falava a respeito de Herodes, né, dos pecados de Herodes, dos pecados dos governos, dos fariseus, né? Eles chamavam de raça de víboras, né, aqueles pecadores. Então muitos achavam que era ele, João, o Messias, mas ele falava: não, eu não sou Messias e muito menos Elias, porque ele também, pela forma de se vestir, de se portar, muitos acreditavam que ele era a reencarnação de Elias, o que ele também veementemente negava, né? Ele se dizia apenas um servo daquele que ele não era nem sequer digno de desatar as sandálias dos pés, né? Aliás, na verdade, naquele tempo, nem mesmo os servos desatavam as sandálias dos pés das pessoas, né? Quem desatava eram as pessoas. Os servos apenas lavavam os pés. Então, ele se colocava ali na condição de menor do que um servo em relação ao aquele que ele estava pregando, aquele que ele estava anunciando, que era Jesus Cristo. Bom, e até até que um belo dia realmente o encontro, né, entre os primos aconteceu, né? Ele estava anunciando Jesus Cristo e Jesus Cristo veio lá e ele falou: ó, lá está aquele que é o Messias. E Jesus veio para ser batizado, o que ele até meio que resistiu, falou: não, é eu que tenho que ser batizado por ti. Mas Jesus falou: não, para que se cumpra a profecia, para que se cumpra as escrituras, você me batiza. Então João teve o privilégio de batizar o Salvador do mundo, né? E aí desceu o Espírito Santo em forma de pomba, disse: esse é meu filho amado, a quem me agrado e tal. E alguns discípulos de João, a partir dali, migraram para Jesus, né? João talvez, provavelmente não se importou em perder discípulos, né? Porque era esse era o objetivo dele, essa era a missão dele, que ele sempre dizia, né? Então ele realmente ficou feliz, porque ele teve esse privilégio de batizar e perder os discípulos dele para Jesus, porque realmente era o objetivo de João. Enfim, então, mas João continuou com a sua pregação, inclusive condenando aí algumas atitudes, até que ele foi preso por Herodes, né? Um dos Herodes, né? Cuja esposa, ele era a esposa do irmão dele, que ele havia desposado, então, e João condenava isso, né? Essa traição. Mas ele foi preso assim mesmo, né? Então, mesmo na cadeia, João pregava para o próprio Herodes, né? Que ficava meio que encantado, embora mais a Herodias, a sua esposa, o odiava, né? Procurava um meio de matá-lo. Em certa ocasião, ele se sentiu meio que abandonado na prisão, né? Assim, como todo ser humano, João também tinha suas fraquezas, né? E então ele também se sentiu abandonado na prisão e pediu para os discípulos perguntarem a Jesus se ele de fato era Jesus, se ele não havia sido enganado, se ele estava pregando realmente o certo, né? E Jesus o respondeu apenas com um milagre, né? Estava fazendo milagres diante dos discípulos que estavam de João. Ele falou: olha só, vai lá e dê essa resposta para João. Relate a ele aquilo que você acabou de ver e ele vai saber se eu sou ou não o Messias. Bom, então na prisão Herodias procurava meios, né, de assassinar João, e ela um dia conseguiu, né, através da sua filha, né, que dançou lá por Herodes, né, que a tradição diz que tinha o nome de Salomé. Então o Herodes falou que encantado com a dança, né, de Salomé, falou que ela podia pedir o que quisesse, até metade do reino. Ela consultou a mãe e a mãe falou assim: não, pede a cabeça de João Batista. E assim Salomé foi e pediu, né? Como o rei já tinha dado o seu voto, dado a sua palavra, com muito triste, ele foi lá, de fato, mandou decapitar João e o trouxe na bandeja, né? E assim João realmente morre na prisão, fazendo aquilo que se propôs a fazer e o que nasceu para fazer desde que nasceu, né? Ele foi um homem, não uma criança, um menino, um adolescente, um jovem totalmente consagrado, né? E ele morre de forma heróica, né? Na cadeia, e condenando os pecados e fazendo aquilo que realmente se propôs a fazer desde sua juventude. E ele foi considerado por Jesus, inclusive, na hora que dando testemunho de João, como o maior de todos os profetas, né? Maior do que qualquer profeta, até mesmo que Moisés. Jesus fala que não houve, né, nascido de mulher, ninguém foi maior do que João Batista, né? Então, como nós vemos, o maior dos profetas fez questão de ser o menor, né, de ser o mais humilde, andando nos desertos, se vestindo de forma simples, como Jesus fala, né? Ele não se vestia com pompa, né? Então ele se vestia de forma simples,
andava nos desertos, era um fariseu, né? Se alimentava de forma de mel silvestre, gafanhotos. Então, mesmo ele sendo maior, ele fez questão de ser o menor. E se quisermos, né, ser realmente grande no reino dos céus, precisamos de fato seguir o exemplo de João Batista.